90% dos imigrantes passam por isso. Trabalhos na Irlanda. Mano, essa é uma brasileira que diz que tinha vontade, chegou no ponto de querer voltar para o Brasil por causa da tanta pressão que teve lá no país onde ela foi lá imigrar, né? Então, família, agradeceria muito se inscrevesse no canal, que ativasse o sino das notificações. Tem vídeo lá no canal 41, vídeo de rua, né? Mostrei para vocês como é que é, né? Uma pesca convencional de peixe aqui no meu país, lá no interior. Então, vamos lá, o vídeo tá bem legal. Eu acho que é o vídeo que vocês tanto pedem, tá lá. Caso vocês não forem lá, vou parar de anunciar aqui que tá saindo lá, entendeu? É isso aí. Mas como é que foi seu início? Você falou assim que você trabalhou de várias áreas. Como é que você foi mudando para conseguir chegar na sua área? Então, vamos lá. Quando eu cheguei, eu entrei, eu trabalhei como babá. Na verdade, assim, meu primeiro emprego ever foi na Supermax, sabe Supermax? Sim. Foi na Supermax da O'Connell Street. Supermax é tipo o McDonald's versão irlandesa. Irlanda. Exato. Só que assim, ali, cara, infelizmente não aguentei uma semana. Se eu já tivesse aqui mais tempo, eu aguentaria. Mas só que foi um baque muito grande, cara. Porque assim, eu vim da Irlanda, quer dizer, eu vim do Brasil, né? Tipo, trabalhando em office, eu tava 5 anos naquela empresa e tal, aquela vida tranquila, né? Vai ali, vem cá. Cheguei aqui, na segunda semana de Irlanda, eu consegui um emprego lá. Feliz da vida, com aquele uniformezinho do Supermax, o bonezinho, redinha no cabelo e tal. Primeiro, me botaram no shift da noite, óbvio, né? O pessoal que chega vai pro pior serviço que tem. E me colocaram, o gerente maluco, porque eu não falava nada de inglês. O gerente maluco me colocou pra atender as pessoas, sabe? No counter. Sim. Cara, como assim? Eu falei pra ele, I don't speak English. E ele me colocou não, you're going to learn. Ele falava, né? No worries, não sei o quê. Não, cara, as pessoas... E ali é muito busy, né? Porque, pô, O'Connell Street, cara, é como se fosse, sei lá, paulista. Sim. Né? Salvo as devidas proporções, né? Mas assim, é bem busy. É a paulista da Irlanda. Sim. Vamos e viemos. Então, tipo, cara, muito busy. As pessoas vinham me pedir as coisas, eu ficava que nem uma pata tonta, assim, eu falava... What? Tipo assim, eu não entendia nada. E ainda mais à noite, os bêbados. À noite, os bêbados malucos. Aí o gerente viu... Irlanda é nórdico. Que não ia ter jeito mesmo. Só que eu não queria perder o emprego, porque até então ainda tava assim, que legal, eu arrumei emprego, né? Eu não queria perder o emprego, falei pro gerente assim, que eu poderia fazer outra coisa, eu poderia, tipo, fazer lanche na chapa, ou poderia limpar, né? Coisa que não precisasse falar com o cliente. Aí ele falou, não tem problema, porque eu acho que ele achou que eu não ia querer trabalhar na limpeza, sabe? Sim. E eu falei, não tem problema, posso trabalhar na limpeza. E ele falou, então beleza. Aí ele me colocou no floor, sabe? Tipo assim, que o floor inclui banheiro, inclui tirar aqueles lixos de latão, inclui tirar... Sabe quando tu joga o refrigerante que cai num latão assim de líquido? Sim. Inclui a gente tirar aquele latão desse tamanho de líquido, super pesado, inclui várias coisas. E ali, cara, foi um baque assim, eu chorava, eu queria voltar pra Irlanda na terceira semana. Pro Brasil. Não entendo. É muito complicado, né? Porque a pessoa sai do próprio país com a intenção de imigrar sem ser filho de rico, sem ser herdeiro. Mas quando chega lá no país... Então, quando você não é herdeiro, não tens dinheiro, não trabalha suficiente para ter dinheiro suficiente para você imigrar, para ir lá se aposentar. É porque você está à procura de melhores condições de vida, né? Isso é super normal. Mas não reclama quando você encontrar um trabalho lá, né? Não reclama. E eu vejo muita gente reclamando. Eu tenho um monte de angolanos aqui que saíram aqui de Angola, foram lá em Portugal para estudar, só que as coisas lá começaram a apertar e eles não queriam mais voltar aqui, então largaram os estudos, que era pago já, entendeu? Olha a burrice desse mano. Largaram os estudos que era pago e sem nenhum tipo de informações prévias foram trabalhar nas obras. Estão a ganhar bem, concernente à realidade daqui do meu país. Mas, mano, estão lá na Tuga passando frio, não sei lá o quê, e agora estão reclamando. Vai entender. Tá pro Brasil, desculpa. Na terceira semana, porque assim, a gente que mora aqui, a gente sabe o quão horrível fica ali, aquela região ali depois da meia-noite, depois de 1 hora, 2 horas. É só gente maluca, drogada, bêbada, vomitando. Tinha gente que dormia em cima do próprio vômito. Meu Deus. Na mesa. Tinha gente que ia no banheiro pra injetar droga e morria lá dentro. Morria, que eu quero dizer. Sim, desmaiava lá dentro. E, tipo, tinha gente que se mijava, cagava lá, sabe? Tipo, era um serviço horrível, cara. E aí eu pensei, não, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Eu vendi meu carro, peguei meu FGTS, meu seguro-desemprego, tudo, né? Que eu pedi pra empresa lá me mandar embora, enfim. Sim. Peguei todo o meu dinheiro pra vir viver essa porcaria. Como assim?
E aí você ficou desiludida com a Irlanda logo no Fiquei início. desiludida, queria voltar, chorava, cara, chorava. E aí logo, como Deus é bom, né, graças a Deus, logo veio uma mulher aí que eu fiz amizade com ela, enfim. E ela tava saindo, ela cuidava de 2 crianças, ela era babá. E ela tava saindo e perguntou se eu não queria pegar, porque ela precisava indicar alguém, sabe? Ela falou assim, olha, se tu quiser eu posso, porque agora não tem ninguém em mente, se tu quiser eu posso te indicar. Se tu quiser sair daquele, eu falei, cara, o que eu mais quero é sair daquele trabalho. Mas eu só posso sair daquele trabalho se eu tiver outro trabalho. Sim. Aí ela falou, não, então eu posso te indicar. Não é pouco isso que lhe aconteceu, é pouco. Ela tem que ralar mais mesmo, tem que ficar lá 2 meses. Aí, Mas, ó, galera, valorize o seu sanduíche aí quando você for lá no Supermax, porque os funcionários passaram por coisa, né, cara, de noite. é complicado. Eu acho que se fosse um outro Supermax, sabe assim, num shopping, Sim. sei lá, num outro lugar, né, diferente, talvez no aeroporto até, num outro lugar, sabe, seria ok, né, mas ali na O'Connell, cara, sem condição. Agora você deixou de cuidar dos bêbados lá, né, no Supermax, mas cuidar de foi criança. cuidar de criança, que também vomita, Só que é diferente. caga, né? Exatamente. Que tem os mesmos problemas, né? Que chora, dorme à toa. Dorme à toa, é verdade. Mas eu acho que, assim, foi uma experiência muito boa. Inclusive, eu acho que foi uma das melhores, tirando a minha experiência da agência de recrutamento, né? Que foi a experiência da minha área. Essa foi a melhor experiência que eu tive aqui. Porque, assim, ali eu realmente mergulhei na cultura irlandesa, né? Porque eu não morei na casa deles, mas eu tava lá todo dia. E, assim, questão de escola, eu ia na escola buscar os 2, era um de 6 anos e um de 9 anos, então eles já eram grandinhos também, não era bebê, sabe? Dá menos trabalho. Então eu ia na escola buscar eles, eu ia até em reunião, às vezes, de escola, ou apresentação de escola, sabe? A professora, às vezes, quando tinha que mandar um bilhete, mandava pra mim, sabe? Tipo, quando eu ia buscar. E aí eu ajudava eles a fazerem o homework também, né? E ali foi onde eu comecei a aprender também. Porque, assim, tipo, o mais novo, por exemplo, tava aprendendo a ler e escrever na escola. E o homework dele era pra aprender a ler e escrever. E eu fazia junto com ele. Então eu aprendia junto com ele. E o mais velho dava assistência também. Porque quando a gente não entendia alguma coisa, perguntava pro mais velho. Então ali eu aprendi muita coisa, sabe? E me senti parte da família. Porque foi uma família muito boa. Eu sei que tem muita gente aí que tem histórias, né, de au pair. Tem experiências boas ruins. e ruins, né? Isso nunca falta. Eu mesmo, por exemplo, já vi informações de angolanos que estão lá. Ei, isso é quem? O Reino Unido não. Estão na Inglaterra, na verdade. Se a gente falar no Reino Unido, o Reino Unido é vago, né? Está na Inglaterra, mano, sofre muitas humilhações. Com emprego de babá, com emprego de doméstica, sofre muitas humilhações, muitas humilhações. Aqueles aí não estão reclamando, só estão desabafando, tá entendendo? E é triste quando você vê que alguém sofre tanta humilhação no emprego. É muito, mas muito triste mesmo. Mas a minha, graças a Deus, foi muito boa. A família era muito legal, eles me tratavam como uma filha, assim, sabe? Então eu me senti acolhida novamente, e aí as coisas foram voltando ao normal. Por isso que eu sempre digo para as pessoas que acabam de chegar, né? Tem gente que passa por isso, a mesma coisa que eu passei, né? Tipo, eu odeio a Irlanda, eu quero voltar, odeio! Tem gente que fala assim. Eu falo, calma, cara, que as coisas vão melhorando, né? Se ajeitar com o tempo, né? Às vezes questão de casa, né? Dá problema na casa, tem que sair. Enfim, um monte de coisa que as pessoas vêm me contar também. Porque normalmente a primeira casa é temporária. Temporária, aquela coisa de mudança. É um saco, os primeiros meses são um saco mesmo. 20 pessoas na casa, Nossa, que seja. até tu se estabilizar demora. Mas não existe mesmo. Qual a posição? Em qual situação você tem que emigrar para viver numa casa a mais de 20 imigrantes? 20? É muito. Pelo menos 10. É aceitável, na minha opinião. Mas tem que ter força também, né? Porque se você realmente desistir ali naquela primeira semana, aí você perde tudo isso. E tem muita gente que desiste, né? Esse é o grande problema, desistência no meio do caminho. Eu lembro da minha segunda vez aqui, quando eu cheguei também, que eu tava lá na casa de uma senhora. E, tipo, naquela primeira semana lá, eu falei, larguei o trabalho, vendi o carro pra estar aqui também, eu nem sei o que eu vou fazer. Pois é. Nem sei se vai dar certo, né? É difícil, né? Mas eu sempre digo assim, cara, que Dublin é pros fortes, cara. Eu acho que Dublin é pros fortes, porque quem fica aqui, independente se tu tá na tua área, se tu não tá, cara, quem ficar, olha, passou por uma prova, é difícil, é forte. Tem que ser forte.
E aí, então você ficou quanto tempo nessa vida? Então, aí eu fiquei 1 ano de babá e aí depois eu mudei e comecei a trabalhar num bar. E durante o babá eu fazia extra de cleaner também. Sim. Em construção, enfim, mas era extras, assim, não era uma coisa full time. Na construção? Tipo assim, o cara acabava a construção e pedia pra eu limpar? Não, eram construções grandes e aonde que tinha aqueles containers. Sabe Sim. assim, tem container que um container é banheiro, o outro container é cantina, o outro container é o office do engenheiro, o outro container é uma sala de reunião. Tem vários containers nessas construções gigantes, assim. Sim. E eu limpava justamente esses containers. Deve ser limpinho lá já, né? Nossa, banheiro então, super limpo. Banheiro químico. Banheiro químico, com aqueles pedreiros lá que, gente, cara, eu cagava no chão. Ai, gente. Nós estamos a exagerar, cagava no chão. Não está a exagerar? Sério, cara, era umas coisas meio difícil, hein? fora da casinha, assim. Mas precisava, né? Sobrevivência, tinha que sobreviver, comer, teto. Claro. Faz qualquer coisa. Mano, ela largou um emprego, pediu para ser demitida no emprego que ela teve lá, vendeu o carro e mais outras cotas que ela nem mencionou aí, para ir limpar bosta na Irlanda. Tá bom, isso é que é ter amor à imigração. Aí eu saí dali, que aí meu inglês foi melhorando, eu fui aprendendo mais as coisas, né, e tal. Inclusive fui demitida da empresa de cleaner. Acredito, foi a minha primeira demissão da minha vida. Não e a única. Não impôs direito? Eles era uma empresa, não sei se você já ouviu falar da MCR. Não. É uma empresa, assim, tipo uma agência também, não sei, que eles vão te mandando pra um monte de lugar diferente. Sim. Hoje tu limpa aqui, hoje tu limpa lá, amanhã tu limpa aqui, sabe? Tipo assim, tem uns schedule maluco, assim. E aí eu falei pra eles, né, que eu trabalhava de tarde, quando era babá, que eu só podia fazer serviço de manhã. E aí um dia eles me ligaram desesperado, não sei o que aconteceu lá. Que você tem que ir agora, daqui 2 horas, no endereço tal, limpar a construção tal. Aí eu falei, olha, não posso, porque eu tenho outro trabalho, não posso ir. Tá demitida. Eles, como assim tu não pode ir? O cara ficou putaço, assim, como assim tu não pode ir? Eu falei, eu não posso ir, já falei que eu tenho outro trabalho. Mas esse é o teu trabalho principal. Eu falei, cara, sabe quanto que eu ganhava, gente? Dá até vergonha de falar. Eu ganhava 50 euros por semana. Caramba. Era ridículo. Dava quanto por hora? Eu trabalhava umas 3 horas só. Sim. Mas mesmo assim... 200 euros por mês. Sim. Como que aquele trabalho era o meu trabalho principal, gente? Se eu ganhava 50 euros por semana... Eu falava, claro, que eu falei pra eles, esse emprego não é o meu emprego principal, meu emprego principal é o outro. É o da tarde. Me paga bem mais, assim, tipo, nem era, né? Dinheiro, muito dinheiro, mas mais de 50 por semana. Mas na hora de insultar o cara, tinha que falar, né? Aí ele falou assim, então vou ter que desligar o teu contrato, terminar o teu contrato. Eu falei, então termina. Tô nem aí. E aí acabou. Nunca mais ninguém me chamou, ficou por isso, sabe? Mas também, olha, não tava nem aí pra aquele trabalho lá, cara. Bem, né? Tava nem aí não, doeu mesmo. Eu, pelo menos me doeu. São 200 euros, 200 paus. Aí, enfim, consegui um trabalho no bar, que foi quando eu saí de babá, né? Que aí fez 1 ano, mais ou menos, que eu fiquei de babá e cleaner. E aí entrei no bar, não sei se vocês chegaram a conhecer, o Sam's Bar da Dawson Street, ali perto do Café Insane, naquela... Sim, eu sei a região, mas não ali lembro. naquela região. Trabalhei por 1 ano lá também, daí eu comecei como floor, fui pra bartender, daí fiz um pouco de bartender, um pouco de floor, teve uma época que eu trabalhei como floor supervisor, que daí eu era mais velha que tava lá no bar, aquela coisa toda. Aí trabalhei lá também, que também foi um trabalho pesado, também era de noite, a late bar, DJ, aquela coisa balada, então cansativo. Aí vômito de novo. Gente, esses vômitos me perseguiam, cara. Mas essa profissão aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas era uma profissão legal também, sabe? Tipo, igual a das de babá, que assim, tinha os perrengues, mas era uma coisa mais legal, assim, mais limpa, digamos assim, porque eu fiquei pouco tempo. Geralmente quem limpa os vômitos é quem chega. Sabe, assim, tu acabou de chegar, é tu que vai lá limpar. Entendi. Entendeu? Então, assim, como eu fiquei... Os novatos que vão pra lá. Então, como eu fiquei, tipo assim, 1 ano e pouco nesse bar, eu fiquei, acho que umas 2 semanas só limpando vômito. Aí depois já fui promovida, que entrou uma pessoa nova, entendeu? Aí a pessoa nova que ia lá também limpar os vômitos. É isso aí, cada um joga merda em quem puder. Olha, questão da imigração, eu sinceramente eu não tenho propriedade para falar, né? Mas com poucas informações que eu tenho, imigração é para quem tem punho forte. Imigração, principalmente para aquele que tem condições para poder viver uma vida tranquila, para poder viver uma vida com contas pagas e com oportunidade de futuramente um dia ter
um bom cumbu e guardar e se aposentar fixe, largar tudo e lutar lá no outro país, mano, é para pessoas que têm mesmo fibra. É para pessoas que têm mesmo fibra. Mas também, né? A imigração é uma coisa que parte é uma premissa da própria pessoa. Então, não adianta nada você ter largado o emprego aqui, um bom emprego bom aqui, né? Que tenha carros, que tenha as condições, contas pagas e tudo mais, para você basar lá para a Europa, depois reclamar. Fica complicado assim, né? Não temos como te ajudar desse jeito, né? Tem pessoas que reclamam muito. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por estar do outro lado. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. Não esqueça de partilhar o vídeo. Até a próxima.